Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olá, queridos amados irmãos, nós estamos retornando novamente por aqui e hoje nós vamos meditar no capítulo 4 da carta de Paulo à igreja de Corinto, né? A carta de Paulo, ela é uma exortação, como nós tivemos a oportunidade de ver desde o primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo, e com certeza o quarto também não vai ser diferente, né? No primeiro capítulo, nós temos aqui um versículo básico, né? Que é o 26, do qual eu escolhi, né? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso aqui nós entendemos que jamais o mundo vai entender. Então, por quê? Porque o mundo espiritual é diferente do mundo carnal. Eles são duas, como que eu poderia dizer, são dois lados opostos. É uma guerra entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Então, como que alguém vai entender Deus escolher aqueles que não são para confundir os que são? Escolher as coisas loucas para confundir as sábias. Então, por quê? Porque a loucura da cruz é loucura para o mundo. O mundo carnal, o mundo físico, ele não consegue entender o feito da cruz, porque o feito da cruz só se entende e discerne espiritualmente. Então, quando nós olhamos espiritualmente, nós conseguimos entender o mundo espiritual. Então, é isso que Paulo quer dizer. As coisas do Espírito se discernem no Espírito, e as coisas da carne se discernem na carne. Então, esse foi um dos textos que eu separei, um texto importante do livro de 1 Coríntios, né, no seu primeiro capítulo. O segundo capítulo, eu escolhi o verso de número 9, para nós relembrarmos, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, meu querido amado irmão, no segundo capítulo, Paulo está mostrando que aquilo que Deus tem para aqueles que o amam é muito além do que nós podemos imaginar. De repente nós imaginamos mansões, nós imaginamos carros bons, né? Nós imaginamos aviões, nós imaginamos tudo que pode ser bom, porque o coração do homem é audacioso, a imaginação do homem ela é audaciosa, ela vai além, né, daquilo que está talvez até ao alcance do homem. Mas Paulo diz que o que Deus tem para nós é muito além daquilo que nós podemos imaginar. De repente você sonhou com a casa própria, de repente você sonhou com um carro do ano melhor, de repente você sonhou em viajar de avião. Então, quer dizer, você sonhou, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de ir a Jerusalém, eu tenho um desejo de conhecer Israel, pisar na Terra Santa, visitar lugares do qual Jesus visitou. Eu tenho esse desejo no meu coração. Mas só que eu me conforto, sabe por quê? Porque Deus, ele tem muito além disso para a minha vida. Os meus olhos não viu, o meu coração não desejou, os meus ouvidos não ouviu. Então eu já vi Jerusalém através
de vídeos, tenho um pouco de conhecimento da região, cidades, já pesquisei cidades, né? Corinto mesmo eu pesquisei através do Google Earth, né? Então, a cidade de Corinto é uma cidade belíssima, né? Já pesquisei também Cafarnaum, as regiões da Galileia, Jericó, já pesquisei também Bereia, né? São cidades lindíssimas, né? Então, mas tudo isso está além daquilo. Por quê? Porque Deus, ele tem algo superior, melhor do que aquilo que pensamos. Por isso que a imaginação do ser humano, ela não consegue penetrar no reino de Deus, nos projetos de Deus, pela carne, pelos meios físicos, tem que ser pelos meios espiritual, tem que ser por uma conversão, por uma crença, né? Através da fé. Hebreus capítulo 11, versos 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, meu querido amado irmão, você pode entender que servir a Deus e esperar em Deus é além do que você pode imaginar. É além do que você pode imaginar. O capítulo 3, eu escolhi, sabe o quê? O versos de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem como nós pregarmos de uma outra maneira. Não tem como nós pregarmos um outro evangelho. Paulo disse que se um anjo aparecer pregando um outro evangelho, que se considere anátema, que se considere ilegível. Porque só há um fundamento do qual Deus determinou, desde a fundação do mundo. Ele fez um projeto e esse projeto se estendeu e ele veio se concretizar através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que Deus colocou para que todo aquele que nele crê entre por essa porta de cabeça erguida, né? Não deixando a desejar nada para ninguém. Por isso que nós temos que caminhar na perfeição, para que nós possamos alcançar esta porta, alcançar este privilégio que Deus nos deu, né? Então, como eu quero já de antemão agradecer você que assistiu nossos vídeos, que está assistindo nossos vídeos, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. É muito gratificante quando nós temos o privilégio de ver que pessoas assistiu o vídeo, pessoas curtiu, compartilhou, fez um comentário. Tudo isso é louvável, tudo isso é glória de Deus. Então, meu querido amado irmão, eu queria pedir a você que você pudesse comentar, que você pudesse curtir, que você pudesse também compartilhar, se necessário, para alguém que você ama, para alguém que você quer que conheça a palavra de Deus. Então, não deixe de fazer este trabalho, essa obra evangelística de você poder comentar e compartilhar para indicar para alguém que você ama, que você vê que precisa encontrar com a palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade que nós temos de meditar na palavra de Deus, né? Não é fácil nós pegarmos todo dia e trazer aqui um capítulo, né, da Bíblia Sagrada. Tem pessoas que dificilmente até lê a Bíblia, né? Mas se você acompanhar aqui o programa Conversando com Deus, nós vamos juntos ter o privilégio de poder meditar na palavra de Deus e todo dia nós demos um capítulo da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 4 da carta de Paulo à igreja de Coríntios, né? Então vamos ao texto bíblico. Capítulo 4, versículo de número 1. Livro Carta de Paulo aos Coríntios.
que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim fui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo. Deixa eu refazer aqui, antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então Paulo é interessante que ele começa o versículo 4, aqui ele está falando da classe dos ministros, né? Então, ele está falando aqui, né, sobre julgamento. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para fazer menção de um julgamento se nós servimos um Deus que é perfeito em julgar? Você serve um Deus que julga de acordo com o que é necessário. E então, como cristão, por que nós não deixarmos Deus julgar as nossas causas? Por que nós temos que tomar iniciativa própria de julgamento, ou talvez até ir a juízo, sendo que nós cremos, obedecemos um Deus que julga dignamente? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque, meu querido amado irmão, você tem que ser espiritual para você ter este conceito de Deus. Saber que Ele está no comando de todas as coisas. Por isso que nós somos falhos, porque nós cremos num Deus que está no comando de todas as coisas, nós cremos num Deus que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela sua vontade, mas nós queremos resolver as coisas pelo nosso jeito, pela nossa vontade. Nós queremos ultrapassar a vontade de Deus. Se você crê que realmente Deus está no comando, Deus está coordenando a sua vida, então você tem que deixar nas mãos dele. As causas você tem que entregar nas mãos dele. As ansiedades você tem que entregar na mão dele. Assim, se é que você acredita que Ele está no comando de todas as coisas. Então, quando nós somos favorecidos por Deus, nós acreditamos, mas quando nós somos desfavorecidos, aí nós queremos tomar a iniciativa, nós queremos fazer julgamentos pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios comportamentos, ignorando a fé que nós temos no Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que é onipresente e o Deus que sabe todas as coisas. Então, Paulo está deixando bem claro que ele mesmo não se julga ele não sente necessidade nem de julgar ele. Por quê? Porque tem Cristo que vai julgá-lo. Não pensa que eu ou você, as nossas atitudes fora do propósito de Deus, elas não vai ser julgada por Cristo. As nossas atitudes vai ser julgada por Cristo. Por isso que lá em Mateus ele fala, sabe o quê? Nem todos que dizem Senhor, Senhores entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque aquelas pessoas vão ser julgadas por Cristo. As suas atitudes, os seus comportamentos, aquilo que os glórias que ele deu, se foi para Deus mesmo ou se foi em benefício dele, as pregações que eles fizeram, se foi em benefício da obra de Deus ou se foi para status deles ou financeiramente. Então tudo isso vai ser julgado. Não vai passar nada. Não vai ficar nada encoberto.
Então não adianta nós mentirmos para nós. Quando você faz algo fora do propósito de Deus, você está mentindo para você. A mentira é algo abominável na Bíblia. Diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas às vezes nós queremos mentir para nós mesmos. Tem muitas pessoas que eles mentem tanto que eles passam a fazer da mentira uma verdade para eles mesmos. E eles não veem em volta deles que estão nessas condições. Eu tive a oportunidade de conhecer um jovem, né, que ele mente de uma certa forma que até mesmo ele acredita na mentira. Ele mesmo transformou a mentira dele numa verdade. Então, isso daí, ele vai dar conta. Um dia lá no julgamento, ele vai ser julgado as atitudes dele, e Deus vai saber julgar de acordo com a vontade e o propósito de Deus, que Deus determinou. Então, não adianta nós queremos julgarmos, não adianta nós queremos fazer aquilo que Deus está no comando. Deus está no comando, é Ele que coordena, é Ele que faz. É a mesma coisa, por exemplo, eu estou aqui ministrando, trazendo aí esse texto bíblico, essa leitura, e eu querer, sabe o quê? Eu querer que você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo através desse vídeo, eu querer que, tipo assim, enfiar o evangelho de goela abaixo e que você aceite. Não é dessa forma. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, a minha obrigação, atendendo o meu chamado. O trabalhar é de Deus. O trabalhar é o mover do Espírito Santo. Se Ele trabalhar dentro desta mensagem, você pode ser uma pessoa abençoada, você pode ser uma pessoa edificada, né? Você pode obter até um milagre dentro dessa palavra. A palavra, ela vai ao encontro da pessoa da forma que nós não esperamos. Toda palavra, ela é boa. Toda palavra, ela é boa. Porque Deus, Ele sempre diz que a palavra não volta vazia. Então, quando é destinado uma palavra, talvez eu possa ler o capítulo inteiro aqui, eu falar aqui durante meia hora, 1 hora, e de repente só vai ser um versículo, ou uma parte A, uma parte B de um versículo, que vai encaixar dentro do seu coração, e ali vai gerar uma mudança, né? Uma mudança na sua vida, por aquele versículo. Aquele versículo, talvez você pode saber tudo, talvez você está sabendo tudo, como adorar a Deus, como servir a Deus, mas como nós não somos perfeitos, de repente é uma palavra citada aqui que vai servir para você melhorar mais a sua comunhão com Deus. Então, por isso que nós devemos prestar atenção na palavra, desejar ouvir a palavra, independente de qualquer circunstância. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Então, aqueles que abrem o coração para ouvir a palavra de Deus, com certeza terão suas vidas edificadas, transformadas, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé é algo especial na vida de um cristão. Um cristão sem fé, ele é um cristão atribulado, é um cristão que não rompe barreira, é um cristão que olha para as situações e olha para si e fala, não tem jeito, isso aí não é para mim, entendeu? Então, um cristão que não busca a palavra de Deus para ter fé no seu coração, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que ele se abate fácil, né? Ele se entrega fácil. Nós podemos tirar aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando foram buscar ele para que ele pudesse, sabe o quê? Para que ele fosse degolado, para que ele fosse executado, ele estava ali, sentado na sua mesa, escrevendo cartas, né? Ele estava enviando carta para o seu filho na fé, Timóteo. Nós vamos fazer aqui menção, né, deste livro de Timóteo, nós vamos trazer ele também aqui,
E você vai ver que Paulo estava prestes a ser executado, mas estava com toda a esperança. Ele chega a dizer, sabe o quê? Que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E através das cartas, ele pôde trazer esse benefício para nós hoje. Então, nós precisamos, meu querido amado irmão, confiar na palavra e entender que a palavra é o caminho que gera fé em nossos corações. E esta fé vai nos trazer, sabe o quê? A verdade absoluta sobre as coisas, né? Nós vamos ter intimidade com Deus nesse sentido. Verso 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, meu querido amado irmão, é muito cauteloso também, hoje, quando nós vemos, sabe o quê? As pessoas pegam a Bíblia Sagrada e, através dela, monta um monte de livros, entendeu? E, através destes livros, vai aplicando doutrina. Outra coisa também, que Paulo ele traz aqui, esta orientação. Às vezes nós montamos uma mensagem, e dessa mensagem, ela, em vez de passar a ser a palavra de Deus, aonde aquilo que Deus quer trazer para nossas vidas, para que nós sejamos edificados, nós transformando ela numa fábula, numa história, né? E despocamos da palavra e levamos o nosso ponto de vista, a nossa maneira de expressar, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vamos aqui, naquilo que está escrito, porque o que está escrito é o que leva à verdade, é o que faz com que nós diminuímos e Deus cresce através de nós. Porque quem te diferença e quem tens tu que não tenhas recebido, e recebeste por meio de glórias como se não houvesses recebido. Já estais fartos, já estais rico, sem nós reinais. E provera Deus reinasses para que também nós reinemos com ele. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como os condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, e nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Verso 11 eu já quero até dar uma paradinha. O que Paulo está falando? Paulo está falando, sabe o quê? Ele vai falar aqui o quanto ele padeceu, o quanto ele sofreu, o quanto o evangelho dele foi sofrido, padecido. O próprio Jesus disse, quando escolheu ele, disse, este padecerá muito para levar a minha palavra aos gentios. Mas eram escolhidos de Deus. Então Paulo está olhando para os ministros da igreja de Coríntios, e os ministros estão tudo ali de boa, tudo é maravilha, tudo é sossego, tudo é riqueza, tudo é festa, né? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho, sabe o quê? É sofrimento. Evangelho é perca. Evangelho é renúncia. Evangelho é ir à fonte das almas para resgatá-la para o reino de Deus. Então Paulo fica indignado com esse comportamento dos coríntios, porque os coríntios estavam todo fadado, todo cheio, todo inchado. Eu sou
eu faço, eu digo. E ele fala, para mim não foi assim. Eu, como apóstolo, escolhido por Jesus Cristo, para mim não foi assim. Aí o verso 11 ele diz, até esta presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente termos chegado a ser como o lixo deste mundo e com a escória de todos. Então, quer dizer, Paulo ele está falando o que é o verdadeiro evangelho. Porque quem de nós pode olhar para a Bíblia Sagrada e olhar para a vida de Paulo e se comparar com ele? É muito fácil. Eu estou aqui no estúdio. Estou aqui com meu palitozinho, com a minha gravata, trazendo um texto bíblico. É bom, é edificante, é bom. Mas olha, eu me envergonharia de me colocar na posição de Paulo. Porque enfrentou, sabe o quê? Enfrentou várias tribulações, vários conceitos. Foi açoitado, foi injuriado, foi preso, foi levado à morte, né? De uma forma brutal. Será que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, como pregador da palavra, será que nós sujeitaríamos, nós temos esse conceito de olhar para o Evangelho e ver que o Evangelho é dessa forma? Porque hoje, no século XXI, o que nós vemos, sabe o quê? É só vitória. É só vitória. Alguns louvores dá até ruim da gente ouvir. Tem louvor que fala só vitória, só vitória, só vitória. Tem louvor que fala que eu vou estar lá na plateia e você lá olhando, certo? E vendo que Deus é na minha vida e você é um lixo, é uma escória do mundo. Então tem tanta coisa, certo? Abominável, meu querido amado irmão, que nós precisamos selecionar. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e começar a selecionar aquilo que nós vamos colocar para nós ouvir, aquilo que nós vamos receber como mensagem de Deus. Nós precisamos ter esse conceito. Nós precisamos fazer esta revisão. Nós vemos que o Evangelho nos últimos tempos, ele se transformou numa forma que hoje tem muitas pessoas que não vêm para o Evangelho porque têm vergonha do que está acontecendo. Esse dia mesmo eu vi um vídeo aí, a unção do tapa, eu diria a unção do pescoção. Um líder religioso num local aí fora do Brasil, ele vai até ali o membro, era uma mulher, uma membra, né? E ele começa a esbofetear o rosto dela, quase chega a quebrar o pescoço dela, várias bofetadas. E isso aí pega, porque tem louco nesse mundo, certo? Que adota isso aí como princípio, porque hoje parece que a pessoa quer, sabe o quê? Trazer uma novidade para a igreja. Ela não quer andar dentro dos critérios da palavra, ela quer trazer novidade. Então as novidades vêm surgindo através da internet e as pessoas não têm um conceito bíblico e voa sobre esses negócios e traz para dentro do templo e transforma hoje, sabe o quê? O evangelho num caos, fazendo com que as pessoas que poderiam estar tendo desejo de conhecer a palavra de Deus, não, elas ficam indignadas com o comportamento. E o que Paulo fala aqui? É justamente o que ele fala. Não vai além do que está escrito. Não vai além do que está escrito. Não invente modinha, não invente historinha. Pregue somente a palavra, porque Deus vela pela sua palavra. A palavra de Deus, Ele vela por ela.
E vós fostes, vós ilustre, e vós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos, recebendo bofetada e não temos pousada certa. E fadigamos, trabalhamos em nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados, rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Paulo, ele curava os lenços, as toalhinhas de Paulo curava. Mas sabe de que forma que era, meu querido amado irmão? Paulo estava ali naquele sol escaldante, certo? Fazendo as suas barracas, trabalhando duro ali, e as pessoas, ele vinha até ele, Paulo, meu parente está enfermo lá em casa, eu queria que você fosse lá orar por eles, eu sei que a sua oração Deus ouve, então vai lá, Paulo, para orar. E Paulo ali não podia deixar o serviço dele, porque era o ganha-pão dele, o ganha-pão de Paulo era o trabalho dele, não era as pregações, não era a igreja, não era nada, era o trabalho dele. E aí ele, como não podia parar o serviço, tinha o compromisso com o serviço, ele pegava e falava, leva essa toalhinha aqui e coloca lá no enfermo, e ele vai ser curado. E a pessoa levava a toalhinha de Paulo, chegava lá, colocava no enfermo, curava. E ele não fazia assim, não, essa toalhinha aqui, eu fiz 1000 toalhinhas, você faz um sacrifício de R$30 cada toalhinha, e leva lá, o enfermo vai ser curado. Então, faça o seu sacrifício. Complicado, né? Então, hoje o evangelho é desse tipo. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoeço-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoeço-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, porque esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andos inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Ele aqui, tá? Tipo assim, é que nem, por exemplo, é que nem marinheiro de primeira viagem, ou se não pregador, que quando começa. E sabe, antes da experiência é assim mesmo, meu querido amado. Eu tiro por mim, quando eu me converti no início, e lógico, todo convertido, ele tem desejo de pregar a palavra, ele tem desejo de fazer a obra, Mas eu estava com o foco errado. Eu estava visando, sabe o quê? Eu achava que a vida das pessoas era transformada pela maneira que eu ia pregar. Porque se eu pregasse tipo avivado, se eu desse uns gritos, resolveria. E depois eu fui estudando, eu fui buscando, eu fui me firmando na palavra e fui vendo que o trabalho é do Espírito Santo, o trabalhar é de Deus. Nós somos vasos na mão do oleiro, e ele enche o vaso, ele cuida do vaso e ele faz com que o vaso vai, e através do vaso ele faz com que pessoas sejam beneficiadas. Então, a essência não é eu, a essência é a palavra. Quem vai transformar a sua vida é a palavra. Quem vai edificar você é a palavra. Quem vai gerar fé no seu coração é a palavra. Não é a maneira de eu me expressar. Não é se eu pegar aqui, dar uns gritos e falar, receba, se Deus não quiser, você não vai receber nada. Agora, se eu chegar aqui e trazer a palavra, você prestar atenção na palavra, e você buscar pela palavra, confiar na palavra, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Deus vai confiar em você, e Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, Ele vai fazer com que você receba o melhor dEle. Eu falo porque
Eu me posicionei uma vez perante Deus, né, antes de eu ser convertido, e eu clamei para Ele. Não conhecia Ele na intimidade, e eu cheguei até Deus de uma forma bruta, de uma forma simples, e clamei a Ele e falei: as pessoas dizem que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é todo poderoso, e eu quero acreditar que o Senhor é poderoso. Então eu vou pedir algo para o Senhor e vou fazer um acordo aqui. E Ele cumpriu o acordo comigo. Ele transformou a minha vida. Ele fez com que eu hoje pudesse estar aqui, bendizendo, glorificando e dizendo que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tudo pode, é o Deus que pode transformar a sua vida. Então, meu querido amado irmão, eu creio que a grandeza de Deus, ela não é expressada através da minha pessoa, é expressada através da palavra do conceito. Então, até eu lembro de um pregador, ele citou algo que eu achei muito interessante, né? Até uma passagem do filme Coração Valente, e o adversário do Mel Gibson chegou até ele e disse, acho que prendeu ele na cena, né, ali, e prendeu ele e disse para ele que ele iria morrer. Disse: você vai morrer. Aí ele respondeu: morrer vamos todos nós. Agora, o importante é de que forma nós vamos morrer. Porque nós podemos morrer fisicamente e nascer espiritualmente para uma vida eterna. E nós podemos também morrer fisicamente e morrer espiritualmente para ir para o fogo eterno. Ou uma morte eterna. Então, meu querido amado irmão, não importa de que forma nós vamos morrer, mas importa é como nós vamos morrer. Se nós vamos morrer confessando a nossa fé, confiando neste Deus maravilhoso, que nos deu da sua graça, nos deu o privilégio de podermos criar esperança em nosso coração, e acima de tudo ainda nos deu a oportunidade de nós ter vida e vida com abundância nessa terra. Pedro, certa feita, perguntou para Jesus: nós que deixamos a Ti, o que nós recebemos? E ele disse: nessa vida vocês receberão muitas coisas. Vocês serão rodeados de irmãos, vocês terão várias mães, vocês terão várias casas, porque vocês serão bem recebidos. Vocês serão bem vistos, as pessoas vão amar vocês como se ama um irmão. E tudo isto nesta terra. E na vida vindoura receberão a vida eterna. Então é maravilhoso, meu querido amado irmão, nós temos o privilégio de focar, aprender, né? Saciar os nossos desejos, né? E através de buscar da palavra de Deus. Crescer com ela, aperfeiçoar nela, porque ela é a verdade, ela é o conceito da mudança. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor, o espírito de mansidão. Então, porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude. Isso é algo maravilhoso, meu querido amado irmão. Eu sempre falo, sabe o quê? Eu sempre falo que o crente, ele tem que se policiar. O crente, ele tem que ter testemunho. O testemunho, ele supera todo o princípio da palavra.
Porque se você não tiver testemunho, a palavra não vale nada para a sua vida. Agora, se você der exemplo, se você tiver testemunho diante daquilo que você fala, as pessoas vão passar a acreditar, vão passar a confiar. Por que que nós confiamos em Cristo? Porque Ele deu testemunho. Ele deu testemunho. Quando Ele fala no Sermão da Montanha, Ele fala amar o seu inimigo, né? Ele fala, se alguém te oferecer a face esquerda, dê a direita. Se alguém te tirar a sua túnica, né? Dê o casaco e assim por diante, entendeu? O que que ele fez? O que que ele fez? Esbofetearam ele, você viu ele reclamar, você viu ele xingar o nome feio? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, você viu ele questionar? Vieram para prender ele, Pedro cortou a orelha de Malco, o que que ele fez? Ele bateu palma para Pedro, ele falou, Pedro, muito bem, usou em minha defesa. Não, ele pegou e falou para Pedro, sabe o quê? Meu reino não será conquistado com sangue, mas com amor. Então, se você não tem testemunho, meu querido amado irmão, eu sinto muito, você precisa melhorar o seu cristianismo, porque o reino de Deus é feito com virtude, com testemunho, com caráter. O ser humano, quando ele se converte, tem que haver uma mudança. As pessoas têm que olhar nele e ver diferença. Falar, não, esse camarada mudou. O jeito dele não é o mesmo. As palavras dele não é a mesma. A maneira dele se comportar não é a mesma. Tem que ter esse testemunho. Mesmo que, por exemplo, como que nós iríamos acreditar no Evangelho de Cristo se ele tivesse falhado? Que é uma coisa impossível de Deus falhar, porque Deus é perfeito. Então, por isso que para que se consumasse o projeto de Deus, ele teria que ter alguém perfeito. Alguém perfeito. E essa perfeição veio através de Cristo. Ele poderia ter pegado um escriba da época, ter pegado um sacerdote, ele podia ter pegado ali do Velho Testamento algumas pessoas que, né, pudesse trazer vida novamente, ele poderia ter pegado. Mas quem não foi, quem foi perfeito? Quem foi perfeito lá? Davi mesmo foi segundo o coração de Deus e não conseguiu chegar à perfeição. Cometeu vários delitos, manchou sua mão de sangue. Então, meu querido amado irmão, nós temos uma única tese para nós levar em consideração. A palavra de Deus, que é Cristo, que é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, e eu e você tivemos a oportunidade de ver a sua glória. Tá certo? Que queres irei ter convosco, com vara ou com amor? O espírito de mansidão. Com amor. Ele vai com amor. Porque não tem, só o amor vence. Só o amor vence. Nós vamos ter o privilégio de ver isso aí no capítulo 13. Né? Tá certo, meu querido amado irmão? Eu espero que tenha sido útil, né, para você o capítulo 4 de Coríntios, né, o capítulo 5, o capítulo 6. O capítulo 5 e o capítulo 6 é maravilhoso também, né? Ele vai falar da impureza da igreja de Corinto, né? Repreensões e exortações, e também no capítulo 6 Paulo censura o litígio, né, entre os irmãos. Então, nós vamos aprender muito aqui, né? Aqui no capítulo 5 ele vai trazer algo que é abominável dentro da igreja, certo? Então ele vai trazer algo que é abominável e ele vai tomar atitude drástica, né, com esse conceito aqui, porque não pode acontecer. Então, para você ver que situação que estava a igreja de Coríntios, as pessoas tudo inchado, indo além daquilo que estava escrito, eu faço, né, cheio de dom, cheio de poder, como aqueles que, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Então as pessoas tudo cheio de poder, cheio de autoridade, aí quando chega lá e bate na porta, fala, não, aqui não tem
não tem passagem para vocês. Então nós precisamos cuidar. O sangue nosso vai ser cobrado daquilo que nós empregamos, né? Daquilo que nós fazemos. Então você tem que ter muito cuidado, muita cautela de qual vai ser o seu desejo, o seu pensamento, qual vai ser o seu projeto perante as pessoas que estão à sua volta, né? Se você tem desejo no seu coração de fazer o bem, ou você está ali maquinando alguma coisa em benefício próprio. Para Deus nada fica encoberto. Tudo está visível a Deus. Ele está lá do alto, nos contemplando, né? Olhando as nossas atitudes e aplaudindo e às vezes recriminando certas horas. Então, vale a pena nós olharmos para a palavra com o manual do proprietário e tirar dela, sabe o quê? Uma maneira de conduzir a nossa vida diante da vontade de Deus. Porque é isso que Ele quer, que nós estejamos diante da sua vontade. Tá certo, meu querido amado irmão? Amanhã eu convido você a estar meditando conosco no capítulo 5, né? Nós temos, eu acho que 16 livros do 1 Coríntios, né? E nós vamos aprender muita coisa aqui. Coisas maravilhosas, né? Temos 16 livros aqui na primeira carta de Paulo, né? E vai ser fantástico, eu tenho certeza, né? Nós estamos aqui transmitindo na Nova FM 10 e também nós estamos gravando os vídeos aí para colocar no YouTube. Você tem a oportunidade também de assistir os vídeos aí. Hoje nós entramos tarde no programa, eu tive que fazer um trabalho aí, né? Ajudar o pastor da minha igreja lá a fazer um servicinho, ele vai viajar, então nós estávamos preparando uns negócios lá para que ele pudesse levar ali para a região do Mato Grosso, ele vai sair de madrugada, então por isso nós atrasamos um pouco aqui, mas estarei agora, são 22 horas e 12 minutos, né? E daqui a pouquinho eu estou colocando a mensagem no ar na Nova FM 10 e Deus vai abençoar a sua vida e nós vamos ser tudo edificado pelo poder da palavra de Deus. Quero deixar um abraço a você, que Deus abençoe, que Deus dê graça e compartilhe, curta e comente o nosso vídeo, né? E se você gostou, dá um clique, né? Para que nós possamos crescer cada vez mais, o desejo em nosso coração de caminhar sempre firme e constante para poder levar até você a mensagem de Deus. Um abraço, que Deus abençoe, até uma outra oportunidade, assim, se Deus permitir.